A natureza dos afetos e dos medos na atualidade. Desde a antiguidade, que a humanidade nos ensinou que há um tempo para tudo. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo de matar, um tempo de curar, de chorar e de rir, de ganhar e de perder, falar e ficar calados, como também de amar e odiar. O filósofo Baruch Spinoza, ao tratar da natureza dos afetos, percebeu que o ser humano pode ser afetado de muitas maneiras. E por isso, a sua potência de agir aumenta e diminui. E diante disso é que a nossa mente, às vezes, age com boas maneiras e às vezes padece. Por quê? As ideias cultivadas na mente às vezes são adequadas e muitas vezes muitíssimo inadequadas. Isso nos mostra que os afetos estão intimamente ligados com as ideias. As que são adequadas à solidariedade são vinculadas ao respeito e ao cuidado humano, fortalecem as relações afetivas. Ao contrário daquelas que são vinculadas aos interesses privados, ao egoísmo e à revolta, elas só podem reproduzir o ódio. No momento presente, adequando essa discussão, todos nós sabemos que não há perigo nenhum da emergência no comunismo no mundo. Isso porque as forças de esquerdas e revolucionárias que deveriam impulsionar esse movimento para frente perderam-se no tempo histórico e na atualidade não encontram fundamentos e forças suficientes para fazer essa reação. Por isso, as circunstâncias não são favoráveis para uma transformação e superação do capitalismo. Mas os capitalistas também sabem que nos períodos de crise que eles mesmos provocam, as ameaças à concentração da renda são bastante frequentes. E então, não só as populações pobres sofrem, mas os capitalistas também sofrem, se preocupam e passam medo. Eles sofrem porque percebem o perigo de não poderem proteger as suas riquezas concentradas. São eles que querem encerrar agora, então, baseado nisso, o distanciamento social e obrigar os trabalhadores a voltarem para os seus empregos, para os seus trabalhos, mesmo correndo o risco de serem infectados pelo vírus. Mas fazem isso porque sabem que pelos salários pagos nos últimos tempos, 67% dos brasileiros não possui poupança nenhuma e, portanto, não pode ficar em casa mais do que 15 dias se não houver um socorro. É por isso que, então, eles mesmos que antes exigiam que o Estado e o governo gastassem menos que aquilo que arrecadasse, fizesse cortes, sucateassem as universidades, e privatizasse a saúde e tantas outras coisas, agora correm para que o governo venha em socorro dos mais pobres, oferecendo mais do que o Bolsa Família, que era tão contestado, para que essas pessoas não venham a se mobilizar ou não venham a exigir aquilo que eles imaginam que seja o pior. Então, não é porque se converteram à solidariedade ou mudaram de comportamento. É para evitar que os mais pobres agora, por acaso, voltem os seus olhos para a riqueza concentrada e exijam, de fato, mais do que essa contribuição do governo à distribuição das riquezas concentradas em grande quantidade. Mas então é a esse medo que, misturado com o ódio, que eles chamam de comunismo. Aquilo que deveria ser uma simples repartição da riqueza ou de parte da riqueza acumulada ao longo dos anos, eles acusam como se fosse algo revolucionário e transformador
feito pelos próprios capitalistas, eles sofrem porque temem a reação dos bárbaros, como são chamadas as massas exploradas e excluídas desde o fim do Império Romano. Mas nesse caso, então, é a barbárie que eles deveriam temer e não ao comunismo. Qual é a diferença da barbárie e do comunismo? Na barbárie há uma distribuição da riqueza descontroladamente. As pessoas lutam umas contra as outras e as instituições são desfeitas ou desaparecem e a luta, portanto, passa a ser aberta, sem controle e sem direção. Na transição para o socialismo, de fato, continua existindo a luta de um lado contra o outro, mas há um comando, há um direcionamento, há uma finalidade para que se faça isso, em vista de fazer com que a sociedade e a civilização sigam em frente. Portanto, as forças e as ideias raivosas que vemos circularem por aí deveriam torcer para que, no meio das mobilizações espontâneas que deverão surgir, encontrassem-se aí forças socialistas e comunistas para organizarem, orientarem e conscientizarem essas massas de que existe uma finalidade maior do que a simples distribuição da riqueza por meio da violência espontânea. É uma forma de afetividade forçada, mas é o que temos a oferecer no momento. E essa população raivosa deveria considerar como uma alternativa, ou a melhor alternativa, para que não houvesse um prejuízo maior na civilização. Então, o que podemos dizer? Dizer que aquilo que está ocorrendo, ou a ameaça que está na emergência de aparecer, é fruto das próprias contradições do capitalismo, que ao longo dos séculos se preocupou mais em fazer a acumulação do capital, da riqueza, e menos da assistência às pessoas e aos trabalhadores que produziram essa riqueza. Portanto, converteram essas grandes massas populares, esses grandes contingentes de massas alijados, em coveiros da própria civilização que eles imaginaram e desenvolveram. Portanto, é importante ter maturidade para compreender o tempo presente, entender que os afetos, eles são contraditórios, mas que, acima de tudo, é preciso fazer com que a história avance e que encontremos dias melhores pela frente.